Muito boa noite a todos, muito bem-vindo à nossa live de homeopatia. Você que está assistindo gravado, você vai estar assistindo uma live que foi gravada no dia, 30. Eu sempre esqueço, no dia 30 de janeiro. Aqui, o grande intuito é falarmos de homeopatia. Cada semana a gente traz um tema, mas nós estamos aqui abertos para responder qualquer tipo de pergunta, independente do tema da noite, tá? Então a gente está aqui aberto para responder as perguntas de vocês e já estamos aguardando as perguntas de vocês. Para quem é novo e não nos conhece, eu sou Soraya, eu vou chamar o Eduardo aqui para fazer parte da live. Nós somos médicos homeopatas há cerca de... Não, o Du é médico homeopata há cerca de... 30 anos. Eu sou médica há cerca de 20 anos, mas eu sou homeopata mais recentemente. Oi, mãe. A minha mãe faltou na última live. Eu vou adicionar o Eduardo. Não tem Eduardo aqui. Aqui. Então, hoje nós nos propusemos a falar sobre como eu transporto a minha medicação homeopática. Me corta. Por que isso é importante? A gente vai conversar sobre isso, né, Edu? E vamos falar... primeiro a gente vai conversar como transportar, depois por que é importante, né, esse cuidado. E no final a gente vai trazer algumas situações que a gente vivencia, que a gente acha importante trazer para vocês, para que vocês não repitam, né, esses erros. Então, se vocês tiverem dúvidas sobre o transporte, ou até se puderem contar uma história para a gente de como vocês transportavam e que, nossa, eu estava fazendo errado e descobri depois na consulta que estava fazendo errado, vocês me contam, tá bom? Então, se vocês puderem já ir contando, a gente agradece. Eu tô ouvindo um eco. Como é que tá o som para vocês, gente? Eu esqueci de tirar. Ah, tá. Se vocês puderem me dizer se melhorou, eu acho que agora tá melhor, né? Então vamos começar? Vamos. Então vamos pensar aqui numa situação hipotética. Passei em consulta com o Dr. Eduardo, ele me passou uma medicação, eu saí do consultório, ainda tô dando eco, gente? Conta pra mim, por favor, quem puder, me falar se o som tá bom, se ainda tá dando eco, até o pessoal que estiver no YouTube. Para quem preferir a imagem do YouTube, o Eduardo tá ao vivo também por lá, tá, gente? Se vocês puderem me dar esse retorno de como é que tá o som, eu agradeço. Eu sei que demora um pouquinho para aparecer aqui para mim os comentários do pessoal, mas eu queria saber. Eu não sei se a transmissão está cortando um pouco. Pelo menos no meu celular está cortando um pouquinho a voz. E a imagem também. Tá. Vamos. A gente vai falando e vocês vão dando um retorno pra gente. O som melhorou, a Nath falou. Tá bom. Obrigada. Então, vamos lá para a situação hipotética. Eu passei em consulta, saí da consulta e vou comprar minha medicação. Então, já vou deixar aqui o primeiro alerta, né? Posso demorar alguns dias para ir buscar essa minha medicação? Boa pergunta. Passei agora, estou super atrasada, vou deixar para depois. Qualquer hora mesmo eu posso comprar, né? E aí, do que você orientaria nessa situação? Então... Tá tudo bem aí já? Tá, agora acho que o som tá ok, não tem um delay. Só no celular, mas acho que é o celular. O pessoal falou que o som tá bom. Então, a escolha do medicamento homeopático, ele depende, não exclusivamente, mas depende muito dos sintomas. E o problema, né, da gente, nós também somos pacientes, né? Então, o problema da gente demorar para comprar o medicamento é que os sintomas podem mudar, né? A gente chama de modalização, que é esse detalhe, né? Se é mais do lado direito, mais do lado esquerdo, se piora no frio, piora no calor, se melhora em pé, sentado, deitado, enfim, esses detalhes às vezes mudam um pouquinho, né? E se for um sintoma
bem importante e dá uma característica importante também, pode ser que o medicamento já não seja mais, né, o melhor, né? Não seja mais adequado para você. E aí você está falando de um quadro agudo. Quadro agudo, crônico, todos. Então, tanto o crônico, que é a consulta, tá, gente? Vamos pensar que a consulta, vamos pensar que a nossa vida muda, né? O dia de hoje é uma coisa, no dia de amanhã pode acontecer um monte de outra coisa e essa medicação mudar completamente, tá? Então, a medicação homeopática, ela é feita para aquele nosso momento, tá? Então, não dá para a gente esperar uma semana, 2 semanas para adquirir a medicação e começar a tomar, tá? Então, sempre que passar em consulta, realmente está congelando você, né? Sempre que passar em consulta, precisa já adquirir a medicação, tá? Tá bom, então saí lá da farmácia, comprei a medicação que o doutor Eduardo me passou, e aí a gente vai dublar aqui 2 situações. Então, a situação menina, deixa eu ver aqui primeiro, e a situação menina. Então, meninas, acabamos de sair da farmácia, o doutor Eduardo me passou uma medicação, eu acabei de pegar na farmácia a medicação e eu vou colocar na minha bolsa. Só que dentro da minha bolsa está meu celular. Pode estar junto? Pode estar junto? Não pode. Até se a gente for ser mais detalhista, não é uma palavra muito boa, mas foi a palavra que eu pensei agora. Se a gente for mais meticuloso, mais preciso, enfim, nem o celular desligado não pode, tá? Por causa da bateria, né? Mas menos ruim se estiver desligado, né? O fato é que o celular ele é fonte de radiação não ionizante, mas é um rádio, né? O celular emite ondas, né? E para se comunicar com a ERD, tá? E acho que é ERD, né? Que chama? Estação Rádio Base, acho que é ERD. Enfim, ele vai interferir, né? Na validade do medicamento. E aí também as meninas, né, coloquei aqui o meu remédio, então acabei de comprar lá um medicamento lá na farmácia, coloquei na bolsa e na minha bolsa eu tenho um perfuminho. Posso usar? Não pode. Ou seja, acho que é melhor não colocar dentro da bolsa, né? Sempre tem difícil, né? Então, cheiros fortes também interferem, né, na medicação. Ou então, poderia ter aqui na minha bolsa um remédio alopático. E aí, pode? Também não pode. Então, tudo isso interfere, né, gente? E aí, como o Du falou, né? Ou a gente não põe na bolsa, ou a gente tira tudo da bolsa e eu acho mais fácil. põe o medicamento. Então, tomar cuidado, porque o que adianta eu ter me observado esses últimos 2 meses, que é o intervalo mais ou menos aí entre uma consulta e outra, anotei tudo, fiz toda a minha lição de casa, fui no médico, passei em consulta, contei para ele todas as minhas observações. Ele escolheu ali o melhor medicamento para aquela situação, comprei a medicação e coloquei na bolsa com tudo aqui dentro. Celular, perfume, outros remédios, pronto. Alterou a ação da minha medicação e ela não vai fazer o mesmo efeito. Então, se eu transportar de uma forma errônea ou inadequada que seja, não vai funcionar meu tratamento. Mas vamos fazer o contrário. Né? Agora os meninos. Então, como todo homem, né? A gente não carrega tudo no bolso, né? Então eu vou até a farmácia, passo em consulta com a doutora Soraya, vou até a farmácia, compro o medicamento, aí no bolso esquerdo da minha calça, né, da frente, eu carrego o celular sempre. No lado esquerdo, no bolso de trás, eu carrego a carteira. E a carteira, o pessoal tem o costume aí de deixar uma folha de louro, né, no final de ano. Então o pessoal me dá e às vezes eu coloco, não que eu, enfim, né?
eu não acredito nas bruxas, mas que elas existem, né? Acaba ficando aí durante o ano a folha de louro na carteira. Do lado direito tem a bolsa, a chave do carro, né? Com aquele negocinho de alarme. Pipi. Né? E no bolso direito traseiro geralmente não tem nada. Porque eu costumo sentar e às vezes, se for sentar, se for uma sentada rápida, eu apoio mais a nádega direita do que a esquerda, né? Esse é o meu costume. E aí, o medicamento? Onde eu vou pôr? Posso colocar o medicamento no bolso da frente esquerda? Sabe que eu não tinha nem lembrado do alarme do carro, realmente, né? O alarme do carro também emite, né? É. Tinha esquecido que o alarme do carro também tem uma bateriazinha. Então, você vê que muitas coisas, né? Então, para o homem, mesmo sendo no bolso pode esquentar. O bolso está perto do outro bolso que está com o celular, né? Por mais que seja no outro bolso, ele está perto, né? Então, é muita coisa que pode aí influenciar na medicação na hora que a gente está saindo da farmácia, e se a gente não tomar cuidado, não vai fazer efeito, né? E aí, qual que é a sugestão? O que eu faço? Como que você faz? Eu saio com o saquinho na mão. Então, eu sempre saio com o saquinho na mão, mas agora eu fiquei pensando, né? Se a gente não poderia levar uma caixinha de madeira, né? Para transportar, né? Ai, meu, mas aí é muito trabalho, né? Prático. Não, pensa que no dia a dia a gente não vai lembrar, né? Então, o que eu faço? Eu carrego no saquinho, porque também na mão eu posso esquentar, não esqueçam que as bolinhas são de açúcar, né? Então, vai afetar ali a ação da medicação, tá? Então, eles geralmente põem num saquinho, né? Eu geralmente não, eu carrego pelo saquinho, e aí na hora que eu coloco no carro, eu preciso tomar algum cuidado. Então, vamos lá. Qual o lugar do carro que você põe? Eu coloco na porta do carro. Então, a porta não é muito boa. Por quê? Porque tem um alto-falante que tem um ímã potente. Né? E se eu colocar aqui assim, ó, naquela coisa assim na frente do carro, do lado da direção? No painel também não dá. Por quê? Bate sol, perto do rádio. Ai, gente, é super difícil. Ai, sabe onde tem que colocar? Embaixo do banco. Embaixo do banco, desde que você não coloque a bolsa embaixo do banco. Tá? Eu tenho costume de colocar a bolsa lá no porta-mala, então embaixo do banco, para mim, a princípio, é o lugar que eu ainda não encontrei nada que possa aí interferir na medicação. Tá? Então, tomar esse cuidado na hora que eu saio. Se o carro for híbrido, não sei também. Por quê? Porque aí tem todo um sistema, né? Baterias e motor elétrico. Se for híbrido. Do carro, então, embaixo do carro não, embaixo do banco. Pronto, coloca no for híbrido, coloca acho que no porta-malas. E agora que eu vi aqui, dei um spoiler aqui, e me veio também outra questão. Hoje, muitas pessoas pedem para entregar, né? Liga lá na farmácia, encomenda a medicação e pede para entregar. Então, se eu não tiver uma pessoa que entregue, que tome esses cuidados, é a mesma coisa. Então, se tiver um rapaz que entregue e que não tome essa prevenção, né? Vamos usar a palavra difícil, não tome esses cuidados, a medicação vai chegar sem o efeito correto em casa, tá? Então, mesmo quem entrega precisa tomar esse cuidado, tá bom? A avó falou, não pode deixar no sol. Não lê depois. Depois? Tá bom. Vamos para outra situação. Eu estou indo viajar para Paris. Difícil. Eu preciso tomar algum cuidado com esse transporte? Então, a gente está tendo um problema, vamos lá. Não, então vai para Portugal. Não, Portugal também. Não, também, né? Eu estou indo para o Nordeste. Logo que a gente chega lá, entra na fila ali para a Polícia Federal, né? Aquela primeira porta, entre aspas, é um detector de metais, né? Então, passar ali com o medicamento já
Já tem um risco, né? Já tem um risco de perder a validade do medicamento, perder a ação, né? E aí a gente tira mochila, tal, notebook, celular, né? E aí passa no raio-x, que aí é pior ainda, porque é uma radiação ionizante, né? Que é o raio-x mesmo. Então, são dois locais que o medicamento, de preferência, né, não pode passar mesmo. Né? E a Anvisa, ela já soltou uma notificação, na verdade, né? Então, aqui no Brasil, quem for fazer voo nacional, muito provavelmente não vai ter problema nenhum. Né? Só a gente, como leva na bagagem de mão, retira os medicamentos, né? E já avisa o pessoal do aeroporto que está com medicamento homeopático, eles fazem uma inscrição manual, né? Agora, lá fora, a gente não tem dado muito certo levar o medicamento. E até, acho que alguns meses atrás, a gente não estava tendo tanto problema. Não para os Estados Unidos, né? Estados Unidos geralmente dá problema de qualquer jeito. Mas tem uma paciente, não sei nem se ela está aqui, foi para a Espanha e não teve jeito. E outros pacientes também. Eles têm, quando viajam assim, para o exterior, a farmácia de lá, da Europa, via de regra, não respeita tanto, né, o jeito de fazer, né, correto. Os medicamentos homeopáticos infelizmente tem dado resultado. Quando o paciente precisa, a gente orienta, né, a comprar, mesmo sendo assim, né, não feito da maneira 100% correta, e tem feito, tem resolvido, né. A gente fica um pouco inseguro, mas acho que para viagem internacional, para viagem internacional, a gente acaba ficando meio de mãos atadas. Né? Então, na hora que a gente vai para o aeroporto, a gente tem que ter uma orientação, né, do médico, falando que a gente está fazendo uso de uma medicação homeopática, né, para não ter problema ali no aeroporto, né, e levar na bagagem de mão para não ter que passar ali pelo raio-x, tá? Porque afeta ali o medicamento. E na hora também, na mala, cuidado com o notebook, tá, gente? Então, às vezes, o pessoal coloca na bolsa, né? Vai viajar, tá com a bolsa de mão, coloca o notebook e a medicação para passar. Também tomar cuidado, porque o notebook também interfere na medicação, né, e se eu for viajar de carro? Não preciso tomar algum cuidado? Eu vou para a praia. Os filhos do Eduardo nasceram, não, pelo amor de Deus. Os filhos do Eduardo moram na praia. Quando a gente vai de final de semana, a gente tem que levar a farmacinha, porque a gente não sabe, né? Não esqueçam que a farmacinha, que é a nossa live da semana passada, né? A gente tem que carregar para todos os lugares, mesmo se a gente for passar um dia, né? 2 dias. Então, como é que a gente faz para levar para o Guarujá essas medicações, gente? Já pensou com aquele calor de 30 graus, a gente descendo para a praia com as bolinhas? O que vai acontecer? Vão grudar tudo. Então, o que a gente precisa fazer, Edu? Então, a gente precisa ter primeiro, acho que o lugar que pega menos sol, fica mais quente, geralmente boa, hein? Em primeiro lugar, acho que é o porta-malas mesmo, né? Desde que a gente observe tudo isso daí que a gente está falando, né? Não tem a imã, uma caixinha de som, né? Desde que não tenha perfume dentro da mala, perto, né? Enfim, tudo isso. E aí a gente pode contar com presente, né? Com carinho de pacientes. As meninas estão aqui, muito obrigada, meninas. Então, elas nos deram essa bolsinha térmica, que tem até a proteção lá de papel alumínio, né? Então, ela protege do calor e da luminosidade, né? Então, a gente coloca a medicação aqui na bolsinha. Chega no lugar e tira, né? Isso, ela fica abafadinha, né? Mas a gente leva
protegido, né? E chega lá, a gente desprotege. Então, quando a gente for viajar, a gente também tem que tomar esse cuidado com o calor do carro, tá, gente? Então, se for viajar, para viagem, né? Viagens de carro, tomar esse cuidado aqui, lembrar não só da luz, como também do calor, né? E se eu for aquela história eu preciso trabalhar hoje e eu preciso levar minha medicação lá para o trabalho, o que eu posso fazer? Então, aí depende muito da ocupação, né, da pessoa, do trabalho. Tem bastante gente trabalhando com tecnologia, a gente tem uma certa dificuldade, né, de encontrar um local que não tenha nada utilizando eletricidade, né. A gente pede para deixar, se tiver, né, no armário, né, da empresa. Às vezes os funcionários têm um armáriozinho para guardar, né, os pertences. A gente pede para deixar no armário mesmo, que aí pelo menos fica um pouquinho longe, né, dos computadores. E as outras regras são as mesmas, né? E se a gente tiver que tomar o plus, né? Eu trouxe aqui a nossa sugestão, né? Que a gente sempre fala, mas vou aproveitar hoje para relembrar. Então, a gente sugere levar uma garrafinha de vidro com a medicação. Soraya, como é que funciona a ideia da garrafinha? Então, o ideal é uma garrafinha transparente, para a gente sempre estar enxergando como é que está o conteúdo, tá? Lembra que eu até fiz um videozinho, tá lá nos meus destaques, que a gente sempre tem que estar de olho como é que está a transparência do líquido, tá, gente? Então, se ele começar a ficar opaco, isso, se ele ficar esbranquiçadinho, né, opaco, turvo, ele perdeu o efeito. Então, a gente orienta que o plus precisa ser renovado a cada 24 horas. Mas no exemplo que eu trouxe aqui no meu último vídeo lá na semana passada, para quem quiser entrar no meu Instagram, tá lá, o meu plus foi feito na quarta, na quinta de manhã ele já tinha estragado. Não sei o que aconteceu, alguma coisa eu errei. Mas se eu tivesse só pensado no tempo, né, de duração ali das 24 horas, eu teria tomado. Mas como eu olhei e ele estava opaco, ele estava meio branquinho, vocês vão ver, eu já não tomei, porque eu sabia que ele já não ia ter feito. Tá? Então, quando eu for trabalhar e quiser levar o plus, eu levo numa garrafinha e, de preferência, essas transparentes. O que a gente faz? A gente compra leite de coco, lava bem, põe água fervente e aí usa. Tá? Uma ideia prática, né? Cuidado que alguns produtos, mesmo lavando dessa maneira, sendo criterioso, o cheiro continua, tá? Então não pode ser qualquer garrafa. Então, o que a gente faz? Como é que a gente prepara o plus? Né? A gente coloca um pouquinho de água, coloca 2 glóbulos e espera dissolver. E aí eu levo lá para o trabalho o meu plus. Chegou a hora de tomar o meu plus, o que eu vou fazer? Eu vou agitar sempre antes da tomada, eu preciso agitar 6 vezes a medicação. Então, Soraya, faço assim, eu agito assim 6 vezes. Não esquece que agitar tem que ser que nem Corinthians, não que nem São Paulino. Com vontade, tá? Não é agitar assim, tá, gente? E aí, depois que eu agito, eu tomo um pouquinho. Eu ponho um pouquinho na tampinha e tomo, tá? Não dá pra gente colocar colherzinha, né? Daria pra virar assim, mas é ruim de carregar. Vou falar que é ruim de carregar. Então, essa foi uma forma que eu encontrei e a gente orienta, né, tem bastante gente usando essa ideia aqui da garrafinha de vidro, né? Verdade. Os cuidados com a garrafinha são os mesmos, tá, gente? Então, longe de eletrônicos, longe da luz solar, né? Longe do calor, longe de cheiro forte, tudo igual, né? Geladeira, micro-ondas. O ideal é deixar o medicamento, mesmo o frasco do medicamento em casa, né? Que você vai, né? O medicamento vai durar mais tempo, né? Deixa protegido, né? Só leva o plus, né? Só leva o plus.
eu vou trazer uma situação aqui que aconteceu, enfim, recentemente com uma paciente minha. Ela estava fazendo uma viagem de carro, eram 8 horas de viagem. No meio da viagem, o filho dela começou a passar mal. E aí? Ela não ia ter uma garrafinha de leite de coco, né? Ela tinha farmacinha, porque ela é uma mãe preparada. Então, ela levou a farmacinha e a farmacinha estava no porta-mala. Então, preparada ela estava. Ótima mãe, não é boa mãe, essa é ótima mãe. Mas, ela não tinha uma garrafinha. Então, nessa situação e só nessa situação, eu oriento a comprar garrafinha de água, tá? É a de plástico mesmo, é o que tem naquele momento, tá? Então, compra a garrafinha de plástico, deixa só essa mesma quantidade de água, mesma história. Dissolve os 2 glóbulos, na hora de tomar, agita e no momento que for tomar, toma a tampinha. Tem alguma coisa para... Não, só tomar cuidado, tem algumas garrafas que são muito moles, né? Acho que só isso. Pega uma um pouquinho mais durinha. Você disse por o quê? Pra não derramar. Pra não fazer besteira, né? Porque aí a mãe vai tomar junto com a criança a medicação, né? Tá bom. Du, vamos ler algumas coisas, depois a gente vai para alguns exemplos? Vamos ler e depois a gente fala de alguns erros comuns, né? Que os medicamentos, que os pacientes, na verdade, que os pacientes cometem, né, na hora de armazenar o transporte. Vamos lá. Então, boa noite. Eco, acho que já tá bom, né? A Vitória tá aqui, o celular dela tá lá. Só melhorou. Boa noite. Tem uns. A Dorinha escreveu assim, tem uns que tem validade de 24 horas. Dorinha, conta pra gente do que você tá... Eu não sei em que momento da live foi que você fez esse comentário. Conta pra gente do que você estava falando pra gente conseguir conversar, por favor. A Vanessa falou, medicamento e celular juntos jamais. Me dá até arrepio de ver um celular perto. Eu também tenho arrepio de ver um celular perto. Foi legal seu comentário. Não pode colocar no bolso também, nem ficar segurando na mão. A Vanessa assistiu a nossa live lá do YouTube de 1800 bolinhas. Ou ela passa com o Dr. Eduardo. Não, ela tá assim, e o meu papo já faz muito tempo. Obrigada, Van, pela ajuda. A Dorinha falou assim, quando pego na farmácia, nem seguro na mão. Pego só no saquinho com medo de que pegue calor da minha mão. Então é isso aí. Não pode deixar esquentar, né? Você pode ler da Nath? Eu não estou acompanhando. Tá. Depois eu leio, então eu leio do YouTube. Eu leio e você responde. A Nath falou assim, guarda na bolsa do guarda na bolsa da Soraya que ela vai tomar todos os cuidados. Provavelmente foi na hora que você estava falando, né? Coloca no banco de trás. Essa a gente leu, né? Da Vanessa falando. Não pode deixar no sol também. É isso aí. Então, não esquecer, na hora que a gente está transportando no carro, a gente não pode comer bola nisso, né? Deixar o solzinho. A Vanessa sugeriu, embrulha num papel alumínio. Sim. Até na farmácia a gente foi visitar. A gente foi comprar os medicamentos, né? Agora nas férias das crianças, né? E a gente passou lá na farmácia e os medicamentos da farmácia são armazenados em vidro transparente, porque se ficar muito tempo naquele vidro mais escuro, existe o receio, né, de contaminação pelo produto que deixa o vidro mais escuro, mas aí eles colocam papel alumínio em volta para proteger da luz, né? É isso mesmo. Certinho. A Marlene falou assim, não posso usar um isopor? Ela falou, posso, ao contrário, usar um isopor? A gente falou sobre isso na semana passada, né? Mas não tem problema não, vamos falar de novo que é importante. Então, o isopor, eu acho que só para transportar da farmácia até em casa, se não for um isopor que tenha sido utilizado para originalmente, né, com algum produto que tenha muito cheiro, enfim, que possa prejudicar a validade do medicamento, acho que eu não vejo problema, né? Que nem a gente, na hora da viagem, a gente deixa o medicamento mais
mais fechadinho, né? Até para proteger. Não, lembrando que não pode misturar o medicamento líquido com o medicamento sólido, né? Que a gente vai deixar em ambiente fechado, então leva 2 saquinhos. E o ideal é não levar líquido, tá? Para viagem, né? Vaza. Se for uma viagem internacional, vai dar mais problema ainda, né? A gente nem está recomendando, mas o líquido, né, já não passava já. Líquido é quando vem com computador. Mas não vejo problema, assim. Se for um isopor rápido, sem né? cheiro, né, da farmácia até em casa, acho que tudo bem. O que a gente orientou também semana passada é não mantê-lo, né? Depende do isopor, né? Se for um isopor que tem muito cheiro forte, para deixar a farmacinha já não é legal. Já não é legal. Tá? Mas se for aí esse transporte rápido, tudo bem. Desculpa. Aí a Vanessa falou assim, então não pode passar no detector de metais, né? Levamos até o Japão, a Vanessa falou, levamos até para o Japão. E fomos explicando que não podia. Quando elas foram, deu certo, legal. Aí a Nath falou, mas faz tempo, né? A Marlene falou uma bolsa térmica, isolamento e protege. Isso, uma bolsinha térmica ajuda. Muito bom. Bom, a gente levou receita médica. A Vanessa comentou que quando ela foi para o Japão, ela levou a receita. Então, essa paciente que foi para a Espanha, eu acho que eu não tenho certeza agora, não estou lembrando, não é 100%, mas eu acho que ela levou o receituário mesmo assim, acho que deu problema, eu acho, não tenho certeza. Gente, a Maria nos avisou que a internet está oscilando e que o vídeo está travando. Como é que está para vocês? Conta aqui para gente, por favor. A Vanessa falou assim, eu já precisei tomar o Plus direto na garrafinha porque estava dirigindo e não tinha como colocar na tampinha. Faz efeito mesmo assim? O problema é pôr a boca no remédio. Não, é assim, entre nada e alguma coisa, sempre alguma coisa. Mas pôr a boca no remédio pode alterar a ação dele. Então, geralmente eu deixo para a hora que está no semáforo. Se a gente for pensar que a colher, né, que a gente toma, a gente coloca de volta, né, no Plus, até tudo bem, mas quando a gente vira, voltam uns peixinhos, né? Ai, na nossa boca para garrafa, né? Eu acho que volta uma quantidade maior, acho que na colher, acho que sobra menos. Por sinal, eu não lembro se a gente comentou que não pode deixar a colher dentro do copo, tá, gente? Então, se a gente não comentou isso na semana passada, estamos reforçando essa ideia, tá? Na hora que preparar o Plus, então, deixar o copo, né? O copo com a água, né? Dissolver lá os glóbulos, deixar a colher aqui em cima, entre um Plus e outro, tá? Não deixar lá dentro. A Dorinha tinha falado, não deixa passar de 24 horas nessa demora de pegar a medicação na farmácia. Então, ela está falando assim, ela passa em consulta e não demora nem 24 horas para pegar a medicação. Muito bom. Para tomar logo o que o médico receitou. Obrigada, Dorinha. A Vitória falou assim, eu prefiro levar a medicação para casa e tomar em jejum no outro dia. O ideal. Ideal. Tem gente que... deixa eu só explicar para quem, né, não sei se todo mundo está entendendo. Tem muita gente que passa em consulta e aproveita que já não comeu, né, nas últimas horas e já toma a medicação. Porque a gente prescreve geralmente tomar em jejum, né? Mas realmente o efeito da medicação é muito melhor se a gente acorda em jejum e toma. Então, essa ideia da Vitória é bem legal fazer. Deixa para o dia seguinte, acorda em jejum e toma, né? Eu vou ver essa última aqui e aí a gente já vai para o YouTube, tá bom? Tá. A Vanessa falou assim, eu vou fazer igual as minhas cachorras, que tomam na seringa. E depois a gente lava a seringa para a próxima dose. As cachorras estão melhor que a gente. É verdade. Porque tem uma pressão, né? De dentro para fora, né? Realmente, volta mesmo.
Eu usava colherzinha no Bernardinho. Eu punha a colherzinha aqui no canto da boca. Mas tanto faz, só tô dando uma sugestão mais rápida. Tá bom, a Dorinha falou assim, porque tem medicação que tem validade de 24 dependendo de como for preparado, né? Se não for uma solução hidroalcoólica, se for só água, né? Para uma dose única. Verdade. Você leu tudo? Delaney falou que com certeza o entregador não terá cuidado. Então, Delaney, tem o entregador da farmácia, né? Então, a gente tem um toque. Quem quiser indicação. Então, é diferenciado, né? Já é uma pessoa que sabe que vai transportar direitinho. Não tá fazendo o inferno aqui. É verdade. Mas ele ajuda muito a gente. Né? Ele é top. O Ricardo sabe tomar cuidado, né? E, enfim, as outras farmácias devem ter também. Agora, o Si falou, boa noite, peguei minha medicação hoje. Tem essas dicas. Legal. 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 Pode colocar numa caixinha de isopor. É isso, a gente já respondeu. Tem umas caixinhas de isopor pequenininhas, pode, né? É por pouco tempo, né? Mas lembrando, tem que ver se não tem cheio. Posso aproveitar essa questão do mini que eu vou esquecer? Uhum. Então, a gente também falou do frasquinho mini, né? Da última vez eu queria mostrar. Então, existe a farmacinha, ou você também transportar o frasco normal, que a gente, né, compra habitualmente, ou existe aquele frasquinho menorzinho, quer dizer, menor do que esse aqui, tá? Para você transportar, por exemplo, quando tá indo, que eu falei aí pro Guarujá, e a gente quer levar a farmácia, então existe um frasquinho menor do que esse aqui, tá? Para facilitar. Pronto. Ô, Job, abraço, hein? Obrigado por estar presente aqui. Nós levamos um cobertor no porta-malas para cobrir toda a parte interna e assim evitar calor, tá? Perfeito, né? O cobertor conserva calor, né? O professor de física de cursinho adora isso. Ele é professor de física? Não. Ele é professor. Ele é professor também. Ele é professor de música e de literatura. Mas não, professor de física do cursinho, né? Adora falar que o cobertor mantém o calor, né? Se tá frio, fica frio. Se tá calor, fica calor. A Ida falou, obrigado, Ida, porque a transmissão tá boa no YouTube. E a Delaney falou, né, que é só nesse caso, realmente, se você conheceu o entregador. O entregador dá pra confiar. Não, tem que tomar muito cuidado. Isso aí. Numa emergência a gente já pediu pro... Como é que chama aquele aplicativo? Aquele pessoal do aplicativo? Log? Não sei. Uma vez eu pedi. Mas até o pessoal da farmácia falou, poxa, Melhor. evita, porque eles transportam um monte de coisa ao mesmo tempo, né, para otimizar, né, o tempo deles. E a chance de alguma coisa aí que estrague o medicamento no baú da moto é bem grande, né? Então foi uma ou duas vezes numa emergência que a gente precisou. Du, já está dando nosso horário. Lembra aquele exemplo que você falou da geladeira? Então, quais são os... vamos tentar lembrar aqui alguns equívocos, né? Que pode ter sido por falta de comunicação, enfim, a gente não ter sido tão claro, né? Então, alguns pacientes colocam a farmacinha na geladeira achando que vai conservar melhor e não é verdadeiro, tem que ficar longe de qualquer coisa que use eletricidade, né? Então, tem paciente que deixa no armário, mas o armário tem uma televisão, né, no quarto. Então, é cômodo, a rack, né? Realmente é difícil de achar, né? Mas precisa encontrar, porque, né, é isso que a Soraya sempre fala. Passou em consulta, se preparou para passar em consulta, foi, comprou o medicamento, né? E aí quando foi tomar, o remédio não faz efeito. Tem gente também que isso, né, a gente já fez aí alguns vídeos sobre isso, mas acho que sempre é bom falar. Tem gente que faz tudo certinho, mas esquece que alguns alimentos ou algumas bebidas podem influenciar também, né, na ação do medicamento e acabam comprometendo, né, exatamente por causa disso.
Boa, você já deu um spoiler da próxima, né? Você termina de ler aí pra gente finalizar? O Job está explicando aqui. O cobertor segura calor acima dele e o que está abaixo mantém-se fresco. Descobri isso por acaso porque carrego muita roupa essa no carro. Legal. Olha, interessante, né? Muito bom. Tá bom. Então, a ideia geral de hoje era: a gente precisa tomar cuidado com o transporte da medicação? Precisa. E por que a gente precisa tomar esse cuidado? Porque não adianta a gente fazer tudo direitinho, passar em consulta, se observar e acabar não tomando a medicação de uma forma correta, né? Se ela tiver perdido a ação dela, ela não vai agir de uma forma correta. E nesse transporte a gente precisa tomar cuidado com o quê? Com calor, com eletrônicos, com cheiro forte. Sol, que também é calor, mas tem a luz também do sol, né? Pode estragar o medicamento. Né? Então, meninas, ou vocês... Ou tirar tudo da bolsa com o medicamento. Ou vocês tiram tudo da bolsa e colocam o medicamento. Ou levam o medicamento na mão, que é mais fácil do que colocar na geladeira, do que colocar dentro da bolsa, porque bolsa de mulher, gente, você tira uma pessoa daqui de dentro. E meninos... meninos levem na mão. Também levem na mão, carrega no saquinho, porque com certeza no outro bolso vai ter um celular e vai afetar ali. Nem a pochete não ajuda, né? Nem no visual. Nem no visual mesmo. E, ó, eu gosto, não tem preconceito não, tá bom? Eu gosto de pochete, uma pochete pequena eu acho super prático. Mas, não sei, o público feminino não gosta, não. Não curte uma pochete. E, né, bom, pro tema, para transportar um medicamento homeopático não é adequado nem a pochete, nem o bolso, nem nada. E na hora que a gente estiver no carro, então tomar cuidado com as caixas de som, com o rádio, com o sol. Se for viajar, levar uma bolsinha térmica, que de preferência, se for que nem essa que a gente ganhou das meninas, da Nath, da Van, da Sandra. Não ia esquecer da mamãe. Que isola do calor e da luz, melhor ainda. E se for pegar avião, tomar cuidado lá com o detector de metais. E o raio-x. Acho que fiz um resumo. Tá bom, gente. Muito, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente, ficarem até o final, fazerem os comentários. E a gente se vê na próxima semana com mais um novo tema, mas sempre aberto para as perguntas de vocês. A minha mãe falou que usa uma bolsinha térmica mesmo. Minha mãe usa uma bolsinha. Assim, uma bolsinha que já tá ficando desse tamanho. Tá bom. Beijo, gente. Tchau, bom tchau. descanso. Até semana que vem. Tchau, tchau.